Muito bem, Cláudio. Um abraço apertado para você. Alô, galera do tá no site do Resenha. Esta segunda-feira gostosa, tá um pouco quente, né? Mas tá promessa de uma frente fria pintando por aí novamente. Mas vamos lá. O que eu achei desse final de semana foi o seguinte: começando o Campeonato Brasileiro da Série A vitória fácil do Cuiabá sobre o Criciúma pelo placar 2-1, fácil na medida que o Cuiabá podia ter aberto, inclusive, mais do que os dois que fez contra o um da equipe do Criciúma, que ele andou sendo soberano na etapa complementar, mas enfim, acabou ganhando a partida. O Botafogo ganhando do Fortaleza 2-0, tá grandioso, tá forte. O Estrela Solitária tá querendo buscar a segunda estrela e o time esse ano tá com os pés no chão. E é um dos favoritos do campeonato. Ele está oscilando entre primeiro e segundo, é um pouquinho só. Tentam tomar a dianteira do Botafogo, ele vai na semana seguinte, ele volta para a cabeça. Então, está mais perto, eu vejo, o Botafogo de abrir em relação a quem está atrás do que ele perder de novo essa oportunidade de se manter na liderança. Ontem, você falou bem, o Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 3-2, um jogo que acabou sendo polêmico. De fato, a arbitragem, não só desse jogo, mas eu vou depois, numa síntese, juntar o que houve no jogo do Grêmio, do Atlético e do Corinthians e o Flamengo também. Porque o jogo do Corinthians eu assisti. Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 3-1 em BH. O Corinthians, na Arena Corinthians, estádio lotado. Um fervo para cima do Flamengo pelo placar de 2-1, na raça, na garra, também na pancadaria, na porrada. Essa partida aí a gente viu o Corinthians vencendo, com aquela garra corintiana. Quando falta a bola, tem que se superar. E o Corinthians acabou, então, ganhando. O mérito foi a superação. Foi a garra, foi a raça dentro de campo. Porque futebol mesmo, de verdade, a gente não viu muito, não. Viu muito coração na ponta da chuteira. O Bragantino venceu o Bahia pelo placar de 2-1, tomou um susto. O Fluminense, no clássico com o outro tricolor no Rio de Janeiro, Maracanã, fez 2-0 para cima do São Paulo. Olha o Fluminense. Ele saiu lá da zona de rebaixamento. Jogou o Corinthians para lá. Quer dizer, o Corinthians ele ganhou do Flamengo e estava à tarde fora da zona de rebaixamento. Mais tarde, o Fluminense ganhou e, de novo, jogou o Corinthians para a zona de rebaixamento e ele saiu. O Vitória perdeu para o Vasco, complicando-se demais, 1-0. O Vasco, de fato, deu aquela guinada que precisava. O Juventude, no clássico com o Inter lá no Rio Grande do Sul, tomou de 3-1. O resultado até, com certeza, justo pelo que fez o Inter diante do Juventude, que dentro de casa não estava perdendo, hein? Foi um revés sofrido aí, uma surpresa para o torcedor, inclusive. O Atlético do Paraná, mais uma porrada, tomou de 2-0 da equipe do Palmeiras, depois da saída do Cuca. Parece que a gente estava vendo isso. Eu tive aqui no programa do Resenha, lá na Difusora FM, no meu, da boca do túnel para o campo do jogo, da Difusora FM, dizendo, olha, que besteira que o Atlético fez. A ter aberto mão do Cuca, porque ele ajeitou a casa lá. O problema do Cuca foi até mais ele que pediu, tomou a iniciativa de sair, do que o Atlético, e sendo, ou tivesse dito, saia, Cuca. E depois disso, estava na cara que o Atlético se atrapalhou muito e vem só numa decrescente. Se ele não tivesse tido uma gordura lá atrás, já estaria a situação do Atlético muito arruinada. Não está boa. Está lá na faixa dos 29, que é dentro da faixa daqueles que estão na zona de rebaixamento, que tem 20 mais alguma coisa. Daí, depois de tudo isso, eu concluo o seguinte: Grêmio e Atlético Mineiro. Uma lambança. Quem é gaúcho, independente de selo, viu o que viu e se chateou, porque a gente não quer que puxa para B. A gente quer ver uma coisa bonita, né? E, na verdade, a gente acabou vendo a arbitragem se atrapalhando, a gente se acaba vendo falta de boa condução dentro de campo. Daí o jogador fala de um lado, outro fala do outro, falta a personalidade da arbitragem, que fica preocupado com o árbitro de vídeo, com o VAR. E daí ninguém se acerta. E hoje o VAR virou aquele que tenta consertar ou remediar a situação. No jogo do Corinthians, por exemplo, o Corinthians que ganhou do Flamengo pelo placar de 2-1, um jogo onde, primeiro, o que me chamou mais a atenção, os jogadores conversam demais, atrapalha a arbitragem, mal começa o jogo, começa o falatório. É de um lado e é de outro. E o Corinthians está muito chato. O Flamengo até que falou menos,
mas o Corinthians estava pilhado demais, converseira mole. O Garro joga muito bem, mas ele fala demais, cara. Parece aqueles bonecão assim de mal acostumado de família rica, que não pode nada. Sabe aqueles Nutella que você não pode falar nada, que fica milindrado com a coisa? Então a arbitragem não pode fazer nada. Só o apito aqui, ele quer encrencar. É a favor dele e ele ainda está rateando. O juiz deu falta em cima do companheiro dele, vai lá, peita o juiz. Né? Daí não bastasse ele, vai Romero, vai não sei o que. O Romero entrou no segundo tempo, quase que ele expulsou o árbitro. O árbitro deu amarelo para o Romero, eu daria vermelho. Um horror, cara. Daí o Flamengo também não pode deixar só o Corinthians conversar, ele também vai e confabula com a arbitragem. E vira aquele falatório dentro de campo, aquele nojo, e a bola não rola. E, tecnicamente falando, dá aquele joguinho. Né? Repito, ontem só deu gosto de ver a garra corintiana em campo, que parecia que os caras estavam se matando, fosse o último jogo para livrar-se do rebaixamento. Ó, você tem que ganhar essa, que você escapou do rebaixamento, você se manteve na elite. Então foi mais ou menos isso. Então, se a cada jogo o Corinthians jogar assim, tudo bem. Só que se ele continuar assim, nessa performance, nesse ritmo, estatisticamente, de perder jogadores, que nem ele perdeu 2 ontem de expulsão, se ele confundir as bolas, ele não vai mais 4 rodadas, não tem quem pôr em campo de expulsões de jogadores desajuizados, tomando amarelo, empilhando o terceiro cartão e jogando até com jogadores reservas. E o titular já não está grande coisa, ainda mais jogar com reservas. Mas, enfim, árbitro também não nos convence. O pênalti para o Flamengo, com toda a sinceridade, eu posso até polemizar aqui. Daqui a pouco o Cláudio volta com o Gilberto aí do Taekwondo. O Gilberto vai falar do grande trabalho que ele vem desenvolvendo. Né? Eu quero destacar o seguinte, para o seu Cláudio e a todos vocês que estão na companhia do nosso programa. Posso até polemizar, mas eu tenho minha maneira de entender e a minha opinião. Aquele lance de pênalti em favor do Flamengo, que não foi pênalti nunca. Mas o árbitro deu. Pegou aonde? Primeiro, o jogador estava de costa. Quando a bola pegou meio que no ombro dele. E ele está ao contrário da bola. Ele não está nem de frente. Se está de frente para a bola, você vai usando do bom senso para o cara estava de frente. Pegou no ombro dele, com um pouco de braço, é pênalti. Tudo bem, está de frente. Ele podia desviar o ombro e tal. Né? E maliciosamente ficou com o ombro ali, com o braço, e cortou a trajetória da bola. Se tivesse de frente. O jogador está de costa, rapaz. A bola pegou nas costas do cara. Eu revi o lance. Eu falei, vamos ver se pegou pelo menos no antebraço dele, né? Que é a parte do húmero que fala. O antebraço é o húmero. Que é onde existe o osso chamado húmero. Eu não vi nada. Não dá para ver, mas enfim. Tá, ainda assim o Corinthians ganhou a partida. Perdeu 3 por causa daquele desajuizado. Aquele jogador me parece o cabeça de bagre do time do Corinthians. O Yuri Alberto, que fez uma jogadinha que saiu o gol lá do Corinthians, marcado pelo aquele menino que foi do Vasco lá, o Magno, né? Tá, ele fez aquele golaço de cabeça, certo? Mas a jogada foi do Yuri Alberto. Mas só foi isso que ele fez. Ele fez uma jogada previsível, cortou o Davi Luiz para baixo. O Davi Luiz para parar de jogar. O Davi Luiz, se não treinar direitinho, emagrecer um pouco, ficar no ritmo, ele não dá para ficar nem no banco do Flamengo. Nem no banco. Ele já jogou muito. Eu já fui fã daquele jogador. Mas agora não. O Davi Luiz está para o Flamengo como o Fagner está para o Corinthians. O Fagner pega uma bola sozinho, ele vai para a ala, tem tudo para fazer um perfeito cruzamento, erra. Ironia do destino ou não, ele sabia fazer isso como antigamente. Mas ontem, ele acertou um cruzamento. Foi aquela bola que atravessou, foi para o Romero, foi para quem? O Magno. Perdão, ali foi o Roberto que fez. No jogo passado do Corinthians, que o Fagner acertou um cruzamento. Porque toda vez que ele pega, sozinho ele vai cruzar e carimba a ala ali. Quando eu jogava futebol, ficava muito irritado, mesmo sendo atacante, do meu colega, o meu ala, ou da direita, da esquerda, chutar, carimbar o adversário. Bater a bola no ponta, bater no meio. Falei, não é possível. Você tem tudo para fazer a bola fazer um arco e cortar do cara, e você consegue cruzar em cima do camarada. Tá. Finalizando. Depois de tudo isso, então a gente vê atrapalhadas do árbitro de vídeo, atrapalhada dentro de campo, e jogadores eu não suporto mais ver tanta gente falando dentro de campo. Ou a CBF dá uma juntada em todo mundo,
para que as partidas sejam conduzidas sem a falação dele em campo, senão ninguém vai conseguir apitar direito, porque as punições não estão sendo condizentes com as reclamações dos atletas. Os caras estão atrapalhando a arbitragem. Essa aqui é a verdade. Árbitro nenhum vai dar certo com esse montante de falação dentro de campo. Impossível, meu. Desconcentra a arbitragem. Bem, o Botafogo lidera 50, o Fortaleza 48, Palmeiras 47. Daí você tem o Flamengo com 44, na zona de rebaixamento, Corinthians, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense. O Corinthians vai ter que suar para se manter na elite. Vai ter. Ele tem jogos a mais do que estão na sua frente. E tá certo, começou a melhorar de produção. Tem tudo para sair daí. Porque aqueles que estavam com ele já se recuperaram. Caso de Fluminense, de Vasco da Gama, que já subiram. Estão lá para cima. E o Vascão está muito bonito a propósito. E na Série B, o Novo Horizontino bateu no Vila Nova 2-0 e mantém a liderança. O Santos tinha tudo para grudar ali no Novo Horizontino. Na Vila, de novo, se atrapalhou. Olha o que o Santos fez nos últimos jogos lá na Vila Belmiro. Perdeu para o Avaí, empatou com o Amazonas, empatou com a Ponte Preta. Sexta-feira à noite ele fez 2-0. Falei, até que enfim vai ganhar, né? Passa um pouquinho, a Ponte vai lá, o Santos deu mole, a Ponte empata. E o Santos, de 9 pontos possíveis, já fez 2 nos últimos 3 jogos. 2 empates. Hoje o Operário com o Brusque daqui a pouco e a equipe do Sport jogando agora pela competição também. Vai ganhando, inclusive, a partida lá no Nordeste. O Sport do Recife, empatando, com a equipe do Ituano. Até há pouco estava um empate. Na Série C, o Londrina pega o Atlético Clube daqui a pouco, jogo decisivo, hein? É importante para o Londrina aí, para ver. Ele está correndo atrás da volta para a Série B. Londrina e Atlético Clube de Minas Gerais. Pegou o osso. Esse time mineiro é chato de se jogar com ele. O trabalhão que ele estava para Cruzeiro, para o América e para o Galo lá, impressionante. Tanto que é tido como a terceira força, a quarta força lá do estado de Minas Gerais. Na Série D, o Maringá subiu. Subiu para C. Poderá ter a companhia do Londrina ou não. 1-1 ontem com o Inter de Limeira, a maior festa em Maringá, mais de 15 mil torcedores. O pessoal está com um projeto de nascer, ir para B e assim sucessivamente. Eles falam até em elite com o passar do tempo aí. Tem um projetão lá empresarial chegando para ajudar o time do Maringá. Bem, no Brasileiro Feminino, o Corinthians virou para cima do Palmeiras. O Palmeiras fez 1-0 em Jundiaí, campo do Palmeiras, mandante as meninas do Palmeiras nas semifinais do Brasileiro Feminino. Daí as meninas do Corinthians foram para cima, mudança no segundo tempo, providencial do técnico, e o Corinthians fez 3-1, volta a segunda partida na Fazendinha, no estádio do Parque São Jorge, para um jogo onde o Corinthians pode perder até de 1 de diferença, que ele vai para a final, para pegar ou a Ferroviária ou a equipe do São Paulo. E finalizando, lá na Premier League, sábado, o West Ham perdeu para o Manchester City pelo placar de 3-1, e o norueguês, o Haaland, marcou 3 gols. Segundo hat-trick dele, em 3 rodadas do inglês na Premier League, na segunda e nessa de ontem, ele marcou 3 e 3 sucessivamente. O cara tem 7 gols em 3 partidas, ele está voando na Premier, o norueguês. Vem para estraçalhar como comandante de ataque e artilheiro por lá. O Manchester United, no clássico, o primeiro da Premier, tomou de 3-0 do Liverpool, com direito a gol do Mohamed Salah. Na Espanha, o Barcelona fez um placar que fazia décadas que não fazia. Meteu 7-0 na equipe do Valladolid, lá no Camp Nou. E no Santiago Bernabéu, o Real reencontrou com a vitória 2-0 na equipe do Real Betis. E o Mbappé desencantou, marcou os primeiros 2. Da minha parte era isso aí. Deixando um abraço do Tarosati aqui no Resenha para o Cláudio Gaúcho. Um abração para você, para o Joãozinho, que está comandando, operando a máquina aí. Junto com o Gilberto, e a gente vai acompanhar daqui. Eu saio já para um compromisso, mas vou curtindo vocês pelo caminho, porque o Resenha traz coisas boas e o Gilberto, ele é um cara eloquente, dominador daquilo que faz. O taekwondo dele é um reflexo do sucesso em todo o Brasil. Um abraço e eu volto segunda-feira que vem, meus companheiros. Boa noite e até lá, se Deus quiser.